Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos e especificamente a nossa jornada pelas Escrituras. Um passeio onde, uma vez por semana, olhamos para um livro da Bíblia. Hoje, estamos no livro de Esdras, a história do retorno dos judeus à Terra Prometida. Esdras começa onde 2 Crônicas parou, com o decreto de Ciro permitindo que os judeus voltassem a Jerusalém. A história relatada neste livro abrange 8 décadas, encerrando um pouco mais de 450 anos antes do nascimento de Jesus. Para entender o livro de Esdras, é preciso um entendimento do contexto histórico. Os assírios espalharam os hebreus de Israel, o reino do norte, quando destruíram sua capital, Samaria, em 721 a.C. Pouco mais de 100 anos depois, o império da Síria caiu à Babilônia, e os territórios dominados pelos assírios passaram ao controle dos babilônios. Logo em seguida, a Babilônia começou a atacar Judá, o reino do sul. Levaram os judeus de Judá cativos em 3 etapas. Primeira etapa, 605 a.C., Daniel foi entre os jovens nobres levados à terra dos babilônios. A segunda etapa, 597 a.C., Ezequiel foi levado com este grupo. E a terceira etapa, em 586 a.C. Neste ano, a cidade de Jerusalém foi destruída, junto com o templo dos judeus, e muitos dos judeus foram mortos. Alguns outros foram levados ao cativeiro na Babilônia. Os babilônios deixaram alguns dos mais pobres na terra, e entre esses pobres, o profeta Jeremias foi dado a escolha de ir para a Babilônia ou ficar em Jerusalém. Ele optou por ficar com os pobres em Jerusalém. Mas tudo isso para ter um contexto. A Babilônia, por sua vez, caiu aos Medo-Persas, conduzidos por Ciro em 539 a.C. Eles adotaram uma política diferente dos impérios anteriores, permitindo que os povos dominados voltassem às suas terras. Especificamente, os judeus receberam autorização e apoio dos Medo-Persas para voltar para Jerusalém. O livro de Esdras começa com este fato importante. Este livro pode ser dividido em 2 partes principais. Capítulos de 1 a 6 relatam a história da primeira volta a Jerusalém, quando aproximadamente 50.000 pessoas voltaram sob a liderança de Zorobabel. Este retorno aconteceu logo depois de Ciro autorizar a repatriação dos cativos. Os livros de Ageu, Zacarias e Neemias acrescentam informações úteis no estudo deste período da primeira volta. O propósito principal deste primeiro grupo foi a construção do templo. Os planos foram frustrados e o trabalho demorou muito mais do que esperavam por causa de problemas com vizinhos. Esdras trata destas dificuldades da perspectiva política, falando sobre a interferência dos inimigos dos judeus. Ageu e Zacarias, profetas da mesma época, abordam o mesmo problema do lado espiritual, incentivando os próprios judeus a serem mais fiéis ao Senhor para completar a obra que ele deu ao povo. A construção básica do templo foi terminada por volta de 518 a.C., uns 20 anos depois da volta de Zorobabel. Capítulos 7 a 10 falam do trabalho de Esdras, um sacerdote e escriba altamente capacitado para ensinar a lei de Deus ao povo. Em 458 a.C., Esdras e um grupo de mais de 1.700 outras pessoas voltaram a Jerusalém. Seus propósitos foram principalmente 2. Primeiro, levar materiais preciosos para uso no acabamento do templo. E, segundo, ensinar o povo para que fosse fiel ao Senhor. Há muitas lições valiosas deste livro. Quero destacar algumas delas. Deus é fiel.
Ele prometeu consequências graves como guerra e cativeiro se o povo fosse rebelde. Deuteronômio capítulo 28, várias vezes ele fala sobre essas consequências. Por outro lado, ele prometeu trazer de volta à sua terra o povo arrependido. Deuteronômio capítulo 30. O livro de Esdras mostra a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Outra lição é a obediência. Que obediência, mesmo quando for difícil, é fundamental à comunhão entre homem e Deus. O ensinamento e a aplicação da lei na vida dos israelitas foram de suma importância no trabalho de Esdras. A obediência exigia sacrifícios difíceis, até a separação de casamentos condenados por Deus, pois Esdras viu a palavra de Deus como a autoridade absoluta acima de qualquer outra coisa na vida do povo. Esdras traz uma mensagem da misericórdia de Deus para com aqueles que voltam para Ele. Uma mensagem rica e consoladora, até para nós. Você acertou a pergunta 564? Quem foi morto por tocar na Arca da Aliança? Alternativas: A. Urias, B. Uziel, C. Uzias ou D. Uzá. A resposta certa, alternativa D. Uzá, conforme nós encontramos no relato do reinado de Davi, em 2 Samuel, capítulo 6. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Era importante respeitar a arca de Deus, que representava a presença do Senhor no meio do povo. Agora, pergunta 565. O apóstolo Paulo foi natural da cidade de Tarso, que era cidade importante de qual província romana? Alternativas: A. Cilícia, B. Capadócia, C. Dalmácia ou D. Macedônia. A resposta no final do próximo episódio. O livro de Esdras ensina muitas lições, entre elas, o valor de uma pessoa que se prepara e se dedica ao trabalho do Senhor com o coração disposto a fazer a obra de Deus. Vamos imitar o exemplo de Esdras. Nos preparar, nos dedicar e sempre demonstrar um coração disposto para servir e honrar o Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.